Bom dia, hoje nós vamos falar sobre cirrose e encefalopatia hepática e os integrantes do grupo são a Ana Oliveira, Carolina Alvarenga, Júlia Cubas, Gabriela Maida, Giovana Karen, Marcele Carvalho, Thalita Damasceno e a Vitória. Bem, para dar início ao nosso trabalho, é importante falar que o fígado é o maior órgão maciço do corpo humano e tem a sua funcionalidade de duas maneiras. Pode ser uma glândula exócrina, a partir da liberação de secreções, e pode ser também endócrina, pela liberação de substâncias no sangue e nos vasos. A palavra cirrose vem do grego e significa laranja amarelo. A cirrose hepática é a principal doença crônica do fígado e pode ser caracterizada como uma condição que vai comprometer, muitas das funções do fígado, trazendo várias complicações para o paciente. Esse trabalho ele tem como objetivo apresentar a cirrose e a encefalopatia hepática, juntamente com suas causas, sinais, sintomas, o diagnóstico e o manejo clínico da doença. Nós podemos definir a cirrose, como uma condição, um processo mesmo, um processo progressivo e irreversível que pode ser causado por qualquer patologia hepática crônica. Ela vai ocorrer, a partir de uma alteração difusa do fígado, em que a constituição normal do órgão vai ser substituída por nódulos regenerativos. E aí o fígado ele vai ter uma fibrose em volta dele, um aspecto mais grosseiro. Essa capa fibrosa, ela deforma a estrutura do órgão e atrapalha o seu funcionamento, devido à obstrução progressiva da circulação sanguínea, do fluxo biliar, o que vai determinar a perda progressiva da função hepática. Falando um pouco, sobre a etiologia da doença, nós trouxemos essa tabelinha aí, para fazer só um breve resumo. E é importante falar que a cirrose ela pode ser causada por diversas condições patológicas e por outros fatores, sendo os principais. A cirrose ela pode ser de origem viral, devido às hepatites, B, C ou D. Pode ser causada por doenças autoimunes, como por exemplo a hepatite autoimune, ou então por colangite esclerosante primária e a colangite biliar primária. É muito importante também a gente reforçar, que é de conhecimento de todos que o álcool é uma substância que é capaz de trazer inúmeros prejuízos ao nosso organismo, principalmente ao fígado. Além disso, a cirrose pode ser causada também por doenças metabólicas, entre elas a doença de Wilson e a esteatohepatite não alcoólica, pela obstrução biliar e por alterações vasculares, que ocorrem, por exemplo, na insuficiência cardíaca direita grave e na fibrose cardíaca. As queixas iniciais, da cirrose, geralmente elas vão ser inespecíficas e o paciente pode estar apresentando alguns sintomas, sintomas e sinais que não necessariamente vão nos dizer que é a cirrose. Esse paciente ele pode estar apresentando anorexia, má digestão, fadiga, fraqueza, desânimo, perda de peso, náuseas e balanço hormonal alterado, Ele vai ter algumas alterações em relação à insulina, glucagon e alguns hormônios tireoidianos. Quando o quadro já é mais avançado, o paciente ele pode apresentar icterícia, edema nos membros inferiores, esteatorreia, que vão ser as fezes, mais volumosas e claras. Isso geralmente é excesso de gordura, nas fezes. Confusão mental, ascite e anemia. Esse slide que nós colocamos aí é apenas para ilustrar, alguns desses sinais e sintomas que eu falei anteriormente. A primeira imagem a gente pode ver um paciente, com ascite, a barriga dele, o abdômen bem distendido, devido ao acúmulo de líquido. A imagem logo abaixo é relacionada à icterícia, que vai ser o acúmulo, do pigmento no globo ocular. E nós temos a comparação de um fígado normal, o órgão saudável, e logo abaixo um fígado cirrótico, que dá pra gente perceber a presença daqueles nódulos regenerativos que eu falei anteriormente. Ele fica com um aspecto mais grosseiro,
Falando agora um pouco sobre as classificações, né, que são possíveis de se fazer a respeito da cirrose, a classificação ela pretende avaliar qual que é a gravidade da doença, se ela é leve, moderada ou até mesmo grave. A biópsia hepática ela é um método que eu vou explicar um pouco mais para frente lá no diagnóstico, mas é importante ressaltar que ela ainda é o meio mais usado para avaliar o estágio da doença. E nesse caso, a gente pode identificar se ela é precoce, né, se o paciente ele é pré-cirrótico, ou se a doença já é mais avançada, caracterizando o paciente como cirrótico. A cirrose ela é uma doença que apresenta muitas complicações e pode trazer muitas repercussões para o nosso paciente. A gente pode separar ela em compensada e descompensada. A cirrose compensada é quando o paciente apresenta a cirrose comprovada pela biópsia, porém ele não tem nenhum sintoma. Já a cirrose descompensada, ela é medida em graus diferentes, conforme os sintomas que o paciente vem apresentando. Aí nós colocamos essa representação ao lado, né? Que aí ela está dividida em 4 maneiras, de duas formas compensada e outras 2 descompensada. A cirrose ela vai ser compensada sem varizes ou então compensada com varizes. Além disso, ela pode ser descompensada com a presença das varizes e descompensada com presença de sangramento gastrointestinal. Além dessa separação entre compensada e descompensada, podem ser feitas também as classificações através de algumas escalas, que é a escala de Shield-Pug e a escala de Meld-Peld. Eu vou começar falando da classificação de Shield-Pug. Essa classificação ela vai ser feita a partir de uma escala de avaliação de alguns dados clínicos e laboratoriais do paciente em relação à gravidade deles. Por exemplo, nessa tabela aí ao lado, né, nós temos o dado em relação à ascite. Aí nós vamos avaliar se ela é ausente, o paciente recebe 1 ponto, se ela é discreta ou controlada com diuréticos, né, o paciente vai receber 2 pontos. E assim por diante, a gente vai fazer isso com todos os dados, né, que estão relacionados nessa tabela, para fazer a soma e a classificação do paciente. Os fatores que são usados nessa escala de avaliação são fatores importantes e que nos mostram qual o provável risco desse paciente precisar de um transplante. Essa escala ela vai ter um score que varia de 5 a 15 pontos, e quanto maior for a pontuação, maior vai ser o comprometimento hepático. É importante falar também que o critério padrão para inscrição no cadastro de transplante hepático esse paciente ele deve ser pelo menos classe B, ou seja, ele tem que ter entre 7 e 9 pontos. Uma outra maneira, né, possível de se fazer a classificação da cirrose vai ser a partir da escala de Meld-Peld. Essa escala ela avalia a gravidade da evolução da doença hepática numa pontuação que vai variar entre 6 e 40 pontos. Ela é feita a partir de um algoritmo que é baseado em alguns dados, que são a bilirrubina total, o RNI e a creatinina do paciente. Isso vai ser no caso do MELD, porque quando for o PELD, essa escala ela vai ser utilizada só em crianças com menos de 1 ano, e aí vai usar 5 dados: a bilirrubina total, o RNI, a albumina, se há distúrbio de crescimento e se a criança tem mais ou menos que 1 ano de idade. Durante as pesquisas eu vi que, eu até coloquei essa imagem aí, né? Existe uma calculadora mesmo, a gente só preenche os dados e o sistema já calcula para a gente a pontuação do paciente. Falando um pouco, né, sobre a fisiopatologia da cirrose, como eu tinha explicado antes, a cirrose ela vai ser caracterizada pela presença de faixas de fibrose e nódulos de regeneração, que vão ser causados pela seguinte situação que eu vou tentar explicar. As células de Kupfer, não sei se é assim a pronúncia correta, elas vão sofrer injúrias por determinadas, né, toxinas, por várias toxinas, entre elas o álcool, drogas e alguns medicamentos, e por isso elas vão passar a secretar uma série de citocinas inflamatórias. Essas citocinas inflamatórias, elas vão agir nas células de ITO, que são as células estreladas, né?
e que normalmente elas produzem a vitamina K. Porém, sobre esse estímulo, né, das citocinas inflamatórias, elas vão passar a sintetizar colágeno. Aí vai ter a chamada capilarização dos sinusoides, porque eles vão perder as suas fenestrações, o que afeta as trocas gasosas entre o sangue e os hepatócitos. Além desse dano aos sinusoides, as células estreladas elas vão se tornar, né, miofibroblastos e vão se contrair e diminuir. Elas contraem e diminuem o diâmetro dos sinusoides, o que explica, né, o motivo da cirrose evoluir com hipertensão portal intrahepática. Essas duas situações que eu falei, elas vão causar uma desestruturação no parênquima hepático e vai gerar feixes de fibrose, que é devido à síntese de colágenos feita pela vitamina K, além de nódulos de regeneração, pois como vai ter os danos, né, aos capilares hepáticos, o sangue não vai conseguir chegar adequadamente aos hepatócitos e eles vão acabar morrendo e depois se regenerando de uma forma totalmente anárquica. Falando um pouco sobre o diagnóstico, né, da cirrose, a gente precisa saber que as manifestações clínicas das hepatopatias, elas são muitas e variam desde alterações laboratoriais isoladas até uma falência hepática rápida e progressiva. Existe uma combinação de métodos que vão nos ajudar no diagnóstico da cirrose. Entre eles, né, a gente precisa fazer uma anamnese de qualidade, os exames laboratoriais, exames de imagem, a elastografia e a biópsia hepática. Fazer esse diagnóstico precoce vai ser muito importante porque assim a gente vai poder detectar e iniciar o mais rápido possível o tratamento, a fim de impedir, né, o surgimento de complicações mais graves, como as hemorragias, o comprometimento funcional do órgão e até mesmo a morte do paciente. Durante a anamnese e o exame físico do paciente, a gente pode perceber alguns sinais que eles não fecham, né, diagnóstico de cirrose, mas podem nos dizer que tem algo diferente acontecendo com o fígado. E são eles, essas aranhas vasculares, que é essa primeira imagem aí à esquerda, essas manchinhas vermelhas no rosto, o eritema palmar, onde as palmas da mão ela fica mais avermelhada, né? No caso dos homens, eles podem desenvolver a ginecomastia, apresentar perda de cabelo. Tem também as petequias, né? Que é aquela outra imagem do canto superior direito, onde ficam essas manchinhas vermelhas agrupadas. As equimoses, que é devido a esse acúmulo, né, de sangue, fica essa mancha. Falando um pouco, né, dos exames laboratoriais, nós vamos ter alguns dados, né, que são importantes para a nossa avaliação, que são eles, TGO e TGP. As transaminases, né, sendo que o TGO ou AST é a aminotransferase de aspartate e o ALT, que é conhecido como TGP, é a aminotransferase de alanine. Elas são enzimas que ficam dentro dos hepatócitos. Porém, em algumas situações, né, onde a lesão hepática, elas acabam sendo lançadas na corrente sanguínea, o que eleva os níveis séricos dessas enzimas na corrente sanguínea. Elas são consideradas marcadores de lesão hepática. O lipidograma. A cirrose, ela geralmente, né, ela vai estar associada com o aumento do colesterol e dos triglicérides. Em relação ao hemograma, os pacientes eles podem apresentar anemia normocítica e normocrômica devido ao aumento do baço, né, que é o hiperesplenismo. Além disso, eles podem apresentar leucopenia, que é a baixa de leucócitos, e a plaquetopenia, que são as plaquetas abaixo do normal. No caso da perda crônica de sangue, a anemia ela pode ser microcítica e hipocrômica, que é onde as hemácias elas vão ter um tamanho menor, né? E além disso, quando avaliadas ao microscópio, elas são mais esbranquiçadas que o normal. A albumina, ela é uma das principais proteínas do sangue e na cirrose, a quantidade dessa
proteína ela pode estar reduzida, caracterizando hipoalbuminemia. Isso pode acontecer por dois motivos principais: devido à desnutrição, que é comum na cirrose avançada, ou então pela falência na produção dessa proteína. Além disso, nós temos também o tempo de protombina, que é importante avaliar, pois o fígado ele tem um importante papel, né? Ele tem um papel central na hemostasia do nosso organismo. O tempo de protombina é um marcador da função hepática e está relacionado à falta dos fatores de coagulação, seja pela perda da função dos hepatócitos ou pela falta de vitamina K. Fechando o diagnóstico a partir de exames laboratoriais, a gente tem a fosfatase alcalina, que é uma enzima marcadora de colestase tanto intra quanto extra-hepática. E o aumento, né, dessa fosfatase alcalina ela é mais evidente na obstrução biliar, onde o acúmulo dos sais biliares eles vão se solubilizar e essa obstrução ela vai promover a regurgitação deles entre as células hepáticas até o sangue. Tem também o GGT, que é a gama-glutamiltransferase, é uma outra enzima, e essa enzima ela vai auxiliar, né, a diferenciar o diagnóstico de casos onde tem alteração da fosfatase alcalina por causa não hepática. A GGT ela fica elevada, né, nos quadros de colestase intra ou extra-hepática. E, eventualmente, a dosagem, né, dessa enzima ela pode ser usada na comprovação do uso de álcool crônico. Em relação à bilirrubina, o aumento dos níveis da bilirrubina séricos ele é progressivo e isso é um dos fatores prognósticos mais importantes. O teste ele vai ser útil para o diagnóstico diferencial de doenças hepatobiliares e algumas outras causas relacionadas ao surgimento da icterícia. Dando continuidade ao diagnóstico da cirrose, a gente tem a nosso favor os exames de imagem, que vão avaliar a forma, o tamanho e os contornos do fígado, além de avaliar a presença, né, ou não de nódulos regenerativos e se tem sinais que sugiram hipertensão portal e ascite. Os exames mais usados são a ultrassonografia, a tomografia, ressonância magnética e a elastografia. Começando, né, com a ultrassonografia, o diagnóstico da cirrose feito por esse exame ele é baseado em sinais hepáticos e extrahepáticos, como, por exemplo, o aumento do baço, que é a esplenomegalia. Além disso, avalia outros sinais, né, como as variações das dimensões e dos segmentos do órgão, o que pode ser desde um aumento ou redução dos lobos e a hipertrofia do caudado. Vai avaliar também alguns sinais como variações graduais da textura do parênquima, associadas a um maior brilho e irregularidade da superfície hepática. A tomografia vai avaliar o fluxo sanguíneo dos tecidos hepáticos, além de avaliar o tamanho do órgão e a presença de múltiplos nódulos de regeneração. Ela auxilia, né, no diagnóstico da cirrose pela atrofia do segmento anterior do lobo direito, hipertrofia medial do lobo caudado, e além disso, a tomografia ela sugere esteatose e aspecto característico de fibrose hepática. Já a ressonância magnética, né, vai ser um exame onde os contrastes hepatobiliares eles vão aumentar e eles diminuem, né, devido ao número de lesões hepáticas indefinidas. As principais indicações são as diferenciações entre hiperplasia nodular focal e adenoma, caracterização de carcinoma hepatocelular em pacientes cirróticos, para detectar, né, as metástases hepáticas pequenas, além de avaliar a anatomia biliar e identificar fístulas biliares pós-operatórias. Nós colocamos esse slide aí com algumas imagens, né, apenas para ilustrar mesmo com os resultados, né, de alguns desses exames de imagem que a gente vem falando.
Aí a primeira é uma ressonância magnética, o corte axial, mostra alterações morfoestruturais, né, no contorno do fígado. A segunda, ela mostra o parênquima, né, com textura mais grosseira, heterogênea, a textura dele mais diferente. E a terceira imagem é só comparando a todos essas outras duas que eu tinha falado anteriormente. A elastografia, né, é um exame útil para a monitorização da fibrose hepática e para a detecção precoce da cirrose. Ela é considerada um método não invasivo, né, e é feita, né, a partir de um aparelho chamado FibroScan. Esse exame ele vai medir, né, a velocidade das ondas de cisalhamento no parênquima hepático, criadas através de uma pressão mecânica, que está diretamente relacionada com a rigidez do tecido. Quanto mais rígido, mais rapidamente a onda de formação se propaga. Em relação à biópsia, né, ela é considerada o teste mais específico para avaliar a natureza e a severidade de doenças hepáticas. Pode ser guiada por imagem ou percutânea. A biópsia hepática percutânea ela é a melhor forma de estabelecer o diagnóstico nos casos iniciais ou de cirrose compensada, né? Que é aquela onde o paciente a gente detecta que ele tem a cirrose, mas ele não apresenta os sintomas e as complicações. A biópsia é indicada quando o diagnóstico não é estabelecido após a avaliação clínica laboratorial e através dos exames de imagem. Nós colocamos esse slide aí com essas imagens, né, apenas para ilustrar essa questão do exame de imagem relacionada à elastografia. Então, todas essas imagens, elas são resultados de exame que foram obtidos a partir da elastografia com laparoscopia. Aí nós podemos ver a primeira imagem, que é o fígado normal, um fígado saudável, e as outras já apresentaram, né, elas mostram lesões hepáticas, entre elas a gente pode ver aqui a fibrose e a própria cirrose, onde a gente vê os nódulos, né, regenerativos e as lesões hepáticas que a gente vem abordando durante o trabalho. Bom dia, meu nome é Caroline e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Falando agora um pouco sobre o tratamento da cirrose, ele é feito com o suporte e com a suspensão das substâncias hepatotóxicas, seguido de nutrição adequada com suplementação de vitaminas e tratamento das causas e das complicações subtendidas. Os fármacos metabolizados pelo fígado, eles precisam ter suas doses ajustadas, e o consumo de álcool e de fármacos hepatotóxicos deve ser inteiramente interrompidos. E também devem ser antecipados os sintomas de abstinência durante a hospitalização de pacientes cirróticos que mantêm o consumo de álcool. E os pacientes, eles precisam ser vacinados contra a hepatite A e B se ainda não forem imunes. Os pacientes que têm varizes esofágicas, eles necessitam de terapia para prevenção de sangramento. A hipertensão porta é tratamento. Nenhuma evidência suporta o tratamento de pequenas varizes esofágicas. Varizes esofágicas médias e grandes devem ser tratadas profilaticamente com beta-bloqueadores não seletivos ou bandagem endoscópica. Caso a bandagem endoscópica e os beta-bloqueadores não seletivos não tratarem as varizes gástricas, podem ser utilizados também a obliteração transvenosa retrógrada ocorrida com balão ou injeção de cianoacrilato endoscópico. Deve-se considerar também a derivação transjugular portosistêmica intrahepática, se os pacientes tiverem complicações pela hipertensão porta-refratárias aos tratamentos convencionais, como por exemplo ascite e sangramento varicoso recorrente. O transplante hepático ele é indicado para os pacientes com insuficiência hepática em estágio terminal e carcinoma hepatocelular. O risco de morte sem o transplante de fígado começa a exceder os riscos de transplante, por exemplo, quando tem complicações perioperatórias e imunossupressão crônica, e quando a classificação MELD é mais do que aproximadamente 15. Dessa forma, se a classificação é maior ou igual a 15 ou se a cirrose for descompensada clinicamente, os pacientes eles precisam ser encaminhados a um centro de transplante. Falando um pouco sobre as complicações da cirrose, nós podemos citar
o edema e a ascite, que ocorre quando o fígado ele perde a capacidade de produzir albumina em quantidade suficiente e o líquido se acumula nas pernas, que é o edema, e na cavidade abdominal, que é a ascite. No hiperesplenismo, é causado pela evolução da esplenomegalia decorrente da hipertensão porta. Ocorre pela anemia, leucopenia, trombocitopenia, com hemorragia em mucosas e presença de petequias e equimoses. Também tem as varizes esofágicas, que é quando o fluxo de sangue através da veia porta está dificultado, e o sangue proveniente do baço e dos intestinos é desviado para outras veias que passam pelo estômago e pelo esôfago. Porém, essas veias elas não são projetadas para receber essa quantidade de sangue e dessa forma acabam se dilatando e formando varizes. Mas o problema é que essas varizes elas podem se romper e causar hemorragias graves, com elevada taxa de mortalidade. Outra complicação é a peritonite bacteriana espontânea, que ocorre devido à infecção bacteriana do cítico, sem qualquer fonte de infecção intraabdominal cirurgicamente tratável. Os sintomas principais são a dor abdominal, vômitos, diarreias, insuficiência renal, choque e hemorragia gastrointestinal. Também pode ocorrer sangramentos, que quando o fígado ele diminui a produção de proteínas que são necessárias para a coagulação do sangue. Então, o indivíduo ele passa a apresentar sangramentos e equimoses com mais frequência e facilidade. E casos de hemorragia digestiva também podem ocorrer devido à ruptura de varizes gastroesofágicas. E hematêmese e melena também são bem comuns. Os problemas de outros órgãos são causados por problemas no sistema imune, deixando a pessoa mais vulnerável a infecções. O fluido do abdômen, a ascite, ela pode se infectar com bactérias normalmente presentes no intestino. E a doença dela também pode causar alterações na função dos rins, levando até mesmo à insuficiência renal. Neste slide, nós podemos observar uma imagem com rastreamento e identificação das complicações da cirrose. Vamos falar agora sobre a encefalopatia hepática. Ela aparece quando a disfunção hepática se torna grave e geralmente é precipitada por complicações como infecção, hemorragia, drogas hepatotóxicas ou depressoras do sistema nervoso central. No começo, pode aparecer apenas um desequilíbrio do humor ou um distúrbio de comportamento, com irritabilidade e agressividade, alternando com períodos de apatia e sonolência. Mesmo quando leve, ela pode afetar a qualidade de vida e a capacidade cognitiva do indivíduo. Uma manifestação precoce é o asterixe ou FAP, o movimento das mãos que lembra um tremor. Ele pode ser espontâneo ou provocado por hiperextensão do punho, forçada e sustentada por pelo menos 20 segundos com os braços estendidos. O indivíduo pode evoluir em estado de consciência para confusão mental progressiva e alterações motoras, podendo ir até a coma com ausência de resposta e estímulos externos. Pode haver também espasticidade e hiperreflexia, tremores e resposta plantar em extensão. Alguns sinais podem ser observados, como sinal de edema cerebral, hipertensão intracraniana, alterações respiratórias e descerebração em fases finais. Podemos observar também nesse slide uma imagem contendo os estágios da encefalopatia, indo do estágio 1 até o 4. Nesse slide, nós podemos observar um pouco sobre o tratamento da encefalopatia hepática, que é feito através da identificação e tratamento das causas precipitantes, como, por exemplo, a hipovolemia, que é tratada com suspensão volêmica e suspensão de diuréticos. Os distúrbios hidroeletrolíticos, que é feita a correção desses distúrbios e suspensão de diuréticos. A constipação intestinal e hemorragia digestiva, que é usado catártico e a lavagem intestinal. Já na infecção, o tratamento é específico. Como resumo também, temos uma setinha puxando, indicando o uso de benzodiazepínicos e flumazenil 0,5 a 1 mg endovenoso. O tratamento da encefalopatia hepática, ele é feito através de algumas condutas, como, por exemplo, dieta hipercalórica e hipoproteica por curto período, tratamento das causas precipitantes, entre outras condutas específicas.
Algumas medidas preventivas devem ser tomadas para não causar a doença. Por exemplo, a interrupção da ingestão de álcool, que é a principal medida terapêutica e a mais eficaz para a maioria dos casos. Os pacientes que são alcoólatras podem precisar de apoio psiquiátrico, psicológico ou terapias de apoio. Também é necessário evitar drogas e substâncias hepatotóxicas. Em relação à nutrição, em caso de esteatohepatite ou pacientes obesos portadores da doença, é necessário manter uma alimentação equilibrada em conteúdo de carboidratos, gorduras e proteínas. Nesses casos, é interessante também estabelecer a reeducação alimentar é, junto com a atividade física, com o objetivo da perda de peso e ganho de massa magra. Em relação à imunização, é necessário a imunização para hepatite B, que protege eficientemente contra a infecção crônica pelo vírus e impede o desenvolvimento da hepatite crônica e de hepatocarcinomas. Nas intervenções de enfermagem, durante o processo da doença, se faz necessário avaliar o nível atual de conhecimento do paciente relativo a determinado processo de doença, explicando a fisiopatologia da doença e revisando o que o paciente conhece sobre essa condição. Sem deixar de descrever os sinais e os sintomas comuns da doença, investigando com o paciente o que ele já fez para controlar os sintomas, descrevendo o processo da doença e identificando as possíveis etiologias. Em relação ao volume de líquidos excessivos, é importante o controle de medicamentos, o controle do peso, o balanço hídrico e sonda vesical, monitorar níveis anormais de eletrólitos séricos, monitorar a ocorrência de manifestações de desequilíbrio eletrolítico, manter acesso endovenoso desobstruído, administrar líquidos conforme a prescrição, manter registros precisos da ingestão e da eliminação. Além da monitorização hídrica, como já foi descrita no slide anterior, é necessário também a avaliação do risco de integridade da pele prejudicada, com a deambulação, controle de infecções por dispositivos venosos, cuidado com lesões, cuidado com repouso no leito, precauções circulatórias e prevenção de lesão por pressão. Já na nutrição desequilibrada menor do que as necessidades corporais, é necessário o controle de transtornos alimentares, e controle de medicamentos e posicionamento e promoção de exercício. No controle da dor, se faz necessário realizar uma avaliação completa da dor, incluindo local, características, início, duração, frequência, qualidade, intensidade e gravidade. Observar a ocorrência de indicações ou verbais de desconforto, em especial nos pacientes incapazes de se comunicar com eficiência, assegurando que o paciente receba cuidados precisos de analgesia. Concluímos, então, com a realização do presente trabalho, que a cirrose é uma patologia hepática grave que ocasiona a morte das células do fígado. Esse órgão passa a ter uma consistência muito endurecida e nodular. Ademais, sabe-se que a cirrose é considerada a segunda causa indicativa para transplante hepático. A cirrose é uma doença que, além de ser grave e capaz de provocar inúmeras complicações ao seu portador, pode causar encefalopatia hepática, sendo que essa complicação ela tem um grande impacto na qualidade de vida desse indivíduo. Sendo assim, é muito importante identificar o surgimento da cirrose em sua fase inicial, a fim de controlar a doença e tratar sua sintomatologia, evitando que o quadro evolua para cirrose descompensada e suas complicações, podendo levar ao portador um possível transplante hepático e até mesmo ao óbito. Obrigada pela atenção.